O General de Dois Mundos. Uma aventura atemporal. Em 1944, o ano não estava nem começando e 56 milhões de vidas humanas haviam se perdido. Os oficiais tinham a difícil tarefa de redigir cartas informando dos falecimentos. A dor e a desesperança tomavam conta das nações. As famílias lamentavam a perda de seus queridos filhos, esposos, netos e os companheiros de armas que perdiam seus amigos. Lamentavelmente, as baixas continuavam a aumentar. Jovens combatentes que, num piscar de olhos, tornavam-se apenas um retrato na parede de um lar triste. Num local remoto, no norte da Inglaterra, o condado de Stigallshire era a sede de um laboratório ultra-secreto das Forças Aliadas. Graças a elementos não existentes na Terra, que foram encontrados em meteoritos que caíram no Brasil, as pesquisas avançaram. O cristal crônium, como tinha sido chamado, tinha propriedades incomuns. O que os oficiais de alta patente queriam era a certeza de que, no final do conflito, os aliados venceriam as forças do eixo. Submetido a cargas elétricas de corrente alternada, os cristais promoviam a aparição de um vórtex temporal. Os cristais crônium tornaram-se um bilhete de ida e volta para viagens temporais. Apenas um seleto grupo de oficiais tomou conhecimento desse projeto super secreto. Com a possibilidade de viajar no tempo, os aliados teriam um meio de saber quem venceria a guerra. Porque até aquele tempo, os exércitos da Alemanha nazista eram implacáveis e sanguinários. Os aliados não tinham um minuto a perder, porque a perda de tempo custaria mais vidas. Depois de vários testes e ajustes finos, o gerador de vórtex temporal estava pronto para entrar em serviço. Meu nome é Stigall. Fui um general na Segunda Guerra Mundial. Tenho uma história para te contar. Este é o curador do museu, o Marx, fazendo sua hora extra para a conclusão de um trabalho. Só que o que ele ainda não sabe é que nesta noite, o que ele testemunhará mudará sua vida para sempre. Será que ele estava ouvindo coisas? Não foi nada. Duas horas de trabalho extra já teriam se passado. O Mark só precisa inteirar mais uma hora. Agora ele ouviu. Tivesse ele sido um militar como eu, já estaria em pé. Até que ele foi corajoso. O vigia lá no térreo e ele sozinho no quarto andar. Essa foi a primeira vez. Eu nem conhecia o Marx. Meu tempo é 80 anos atrás. Falei em alemão com ele. Eu não sabia quem tinha ganhado a guerra. Sprechen Sie Deutsch? Vai que eu tivesse caído em algum lugar ocupado pelas forças do eixo. Não entendi nada. Fala português? Sim, português eu falo. Opa, deixe-me apresentar. Eu o cumprimentei efusivamente. Ele se apresentou também, me disse que o nome dele era Marques e que ele era o responsável por aquele espaço cultural. Eu estava no museu e expliquei-lhe sobre o vórtex temporal e as pesquisas de nosso laboratório secreto que culminaram na criação de vórtex temporais, o que foi a explicação da minha aparição. Eu o inquiri a respeito do final da guerra, quem teria ganho o conflito.
Suspirei aliviado quando Marx me explicou que os aliados haviam vencido a guerra. A Alemanha havia sido derrotada. Assim, eu obtive as informações preciosas que eu buscava. Ele me detalhou as maneiras pelas quais os aliados viraram o jogo para cima dos alemães, bem como no conflito no Pacífico, enfrentando a frota imperial japonesa. Eu fiquei intrigado com o desfecho daquele conflito mundial e fiquei sabendo da participação brasileira com sua força expedicionária de 25 mil homens. As batalhas que eles enfrentaram foram atrozes. Os exércitos alemães formavam uma linha defensiva nos montes italianos. As batalhas mais ferrenhas da FEB foram em Monte Cassino, Monte Castelo e na região de Pistoia, na Itália. Como o meu português estava bem afiado, eu perguntei por Marx se eu poderia fazer um telefonema e testar como eu me sairia usando o telefone. Foi nesse instante que o Marx tira do bolso uma plaquinha de vidro com um tipo de proteção plástica. Ele me explicou pacientemente que aquilo era o telefone da época. Eu quase não acreditava porque o que estava ali do meu lado na parede era o telefone que eu tinha na minha casa. O Marx comentou que ele sabia que as chamadas eram feitas através de telefonistas. Eu precisei ver e tocar com as minhas próprias mãos para acreditar naquilo. Na palma da mão você tem celular, câmera fotográfica, filma. Cadê a câmera? Aqui, ó. Aqui você tem a câmera. Isso lentes de uma câmera? Exatamente. Filme em alta qualidade. Você faz até filme de cinema com isso aqui hoje. Caramba. A coisa evoluiu muito. Cinema, nós temos vários lá, gostamos muito de cinema. Mas a coisa evoluiu bastante. Muito interessante. E é um museu e as coisas que eu estou vendo não existem mais. Nada aqui mais tá em uso, né? A tecnologia avançou muito. E vocês têm algum entretenimento? Como vocês vão ao cinema também? O que vocês fazem para... Cinema em casa agora. Como assim? Hoje a gente tem canais tem mais de 200 canais, 300 canais de TV. De rádio, senhor? Não, com imagem, dentro de casa. Então inventaram um aparelho que transmite tudo isso por imagem. Televisão. Eu nem conheço ainda uma televisão de perto assim. Podemos te mostrar, tem uma aqui no museu. Aonde? Olha, aqui, ó, nós temos vários aparelhos de TV aqui. Puxa, me mostre, por favor. Gostaria de conhecer. Nessa hora eu tomei uma baita aula sobre o que é a televisão, como funcionam os satélites, as transmissões por streaming, os seriados, enfim, uma programação riquíssima, com vários canais, na verdade, centenas de canais. Nessa época, os homens e as mulheres valorizarão muito programas ao vivo, de noticiários, de esportes e até de seriados de aventuras, como se fosse uma radionovela, só que com imagens. Fiquei fascinado ao saber da evolução da televisão. As famílias podiam ter isso na casa? Só os abastados, primeiramente, né? Depois só depois da década de 1970 que os pobres começaram a ter os aparelhos em casa, né? Então era um luxo. Era um luxo, muito luxo mesmo. Produção, tudo isso. Era um cinema, mas na televisão, né? E no começo quem fazia a televisão era o pessoal do rádio, que migrou para sim, os rádio canais. nós escutamos muito. Então. Aí, essa semana, sabe quem vai Tocar para nós? Glenn Miller. Glenn Miller morreu na guerra. Como? Saber da morte de Glenn Miller foi difícil para mim. Ele não era apenas um músico famoso, mas era meu amigo pessoal. Fiquei ponderando os milhares e milhares de jovens soldados que morreram no fronte. Como a guerra tem um preço caro. Meu sonho era que, no futuro, depois desse grande conflito no qual eu tomava parte, o mundo entrasse em paz. Mas o Marx me disse que havia muitas guerras em curso. Muitas delas por motivos fúteis. Pensei nas mães que receberam as cartas dos oficiais, informando das baixas. Toda guerra traz muita dor e muito sofrimento. E nessa minha primeira viagem temporal, eu fiquei conhecendo muita coisa. O Marx me mostrou o computador, sua evolução, e depois um pequeno laptop, que é um computador que as pessoas levam para onde quiserem, para trabalhar, para lazer, em viagens. Eu fiquei admirado. O futuro reservava coisas muito boas, mas infelizmente a guerra seria uma sombra presente. Eu fiquei mais um pouco ali com o meu anfitrião e aprendi um bocado sobre uma tal de rede mundial de computadores.
e ela trouxe muita informação para milhões de pessoas. Ouvimos aquele som característico do Vortex. Meu tempo estava chegando ao fim. Receoso de que ninguém acreditasse na sua história, o Marques teve uma ideia. Até propôs que fizéssemos uma tal de selfie. A selfie é uma foto que você tira de você mesmo, com amigos ou com paisagens atrás de você. Despedi-me porque meu tempo estava chegando ao fim. O Vortex entraria em funcionamento automaticamente. Foi um prazer conhecer o Marques. Agora eu voltaria para 1944 com uma certeza absoluta. Nossos sacrifícios pela liberdade das nações não terá sido em vão.